Ultrassom é uma onda mecânica que se propaga utilizando nossos tecidos biológicos. As características das ondas, para nós entender o efeito da ultrassonografia, é primeiro o comprimento de onda, que é a distância do início e o início da onda seguinte. Exemplo, grande comprimento de onda e baixa frequência consegue ver estruturas profundas, como órgãos abdominais. E pequeno comprimento de onda e alta frequência consegue ver estruturas superficiais. Na ultrassonografia é trabalhado em megahertz. Baixa frequência fica de 1 a 5 MHz, frequência moderada fica de 5 a 10 MHz e alta frequência é mais de 10 MHz. Nós dizemos que algo é som, o que é audível para o ser humano. Varia entre um valor de 20 Hz a 20.000 Hz. Abaixo disso é infrasom e acima disso é ultrassom. Nessas regiões a gente não consegue ouvir. Todas elas são ondas sonoras, portanto é a variação que faz com que o ouvido humano não seja capaz de detectar ondas no infrassom e ultrassom. Hoje vamos falar sobre o ultrassom. Uso da ultrassom na medicina. Utilizado no diagnóstico de doenças cardíacas em gestantes para medir dimensões lineares e verificar o funcionamento de órgãos, entre outros. Existe a possibilidade do ultrassom afetar tecidos e até danificá-los, porém ainda não tem registros seguros de nenhum dano. Tudo indica que o diagnóstico com ultrassom é mais seguro do que com a radiação ionizante, como os raios-x. Fato esse muito importante para o exame de crianças e gestantes. Vantagens da diagnose com ultrassom são segurança, conveniência por não ser invasiva e não traumática, capacidade de detectar fenômenos para os quais raio-x e outros meios de diagnose são insensíveis. Fisioterapia ultrassônica. Quando as ondas ultrassônicas passam através do corpo, podem ocorrer efeitos físicos e químicos, como consequências, efeitos fisiológicos. As variáveis na fisioterapia ultrassônica são frequência e intensidade do ultrassom e ainda a duração do tratamento. Cada aplicação pode durar de 3 a 50 minutos durante 10 dias. A fisioterapia por ultrassom é empregada no tratamento de tendinite, bursite, mialgia, artrite, dores lombares e doenças nas articulações. Estatísticas mostram que a terapia por ultrassom é mais eficaz se adotado logo após o trauma, que causou lesões no tecido. O resultado será melhor quanto mais rápido iniciar o tratamento. Doenças crônicas raramente respondem ao tratamento. Mecanismos biológicos que ocorrem durante a fisioterapia ultrassônica ainda não foram pesquisados sistematicamente e exaustivamente. Sabe-se que um dos efeitos físicos primários produzido por ultrassom é a elevação da temperatura que é devida à absorção da energia acústica pelo tecido. Efeitos biológicos do ultrassom. Um dos efeitos é quando atravessam o tecido e é absorvido, podendo elevar a temperatura local. Mudanças biológicas devidas a isso seriam as mesmas se a elevação da temperatura fosse provocada por outro agente. A taxa de absorção do ultrassom aumenta com sua frequência. Outro efeito possível numa aplicação ultrassônica está associado à cavitação, termo utilizado para descrever a formação de cavidades ou bolhas no meio líquido, contendo quantidades variáveis de gás ou vapor. No caso de células biológicas ou macromoléculas em suspensão aquosa, o ultrassom pode alterá-las estruturalmente ou funcionalmente através da cavitação. Outro efeito que pode acontecer
é devido às denominadas forças de radiação, que podem deslocar, distorcer ou reorientar partículas intercelulares, ou mesmo células com relação às suas configurações normais. Eu vou falar sobre um efeito que o ultrassom pode causar na célula. Aqui em vermelho, temos o endotélio de um vaso sanguíneo, que no interior temos células. Aqui temos uma célula inflamatória, que vamos chamar de mastócito. Quando aplicamos o ultrassom em um tecido aqui, em um tecido inflamatório, essas ondas, elas alteram a entropia do tecido, que produz alteração na temperatura. E essas microbolhas, que são produzidas também pelas ondas ultrassônicas, elas induzem a formação de poros, aqui na membrana celular. O que nós chamamos de sonoporação, que é o uso do som, frequências tipicamente ultrassônicas, para modificar a permeabilidade da membrana. A alteração da permeabilidade provocada pelo influxo de cálcio, proporciona movimento do citoesqueleto, proporcionando o movimento de vesículas em direção à membrana celular. Então, por meio da exocitose, que são liberadas substâncias na corrente sanguínea, a histamina e a bradicinina. Esse processo ele também é chamado de degranulação. A histamina e a bradicinina, elas estimulam a vasodilatação. Aqui, os vasos eles se afastam, proporcionando a diapedese, que é o movimento das células leucocitárias em direção ao tecido inflamado. O processo de degranulação é um processo fisiológico. Ele pode ocorrer com ou sem a utilização do ultrassom terapêutico. O ultrassom ele intensifica as reações. A resposta celular ela vai depender do tecido que o ultrassom é aplicado e do estágio inflamatório que se encontra. Pode ocorrer a produção de proteínas de sustentação, interleucinas, fatores de crescimento, entre outros. Então aqui eu vou explicar as microbolhas. A rápida mudança de pressão de uma borda aqui da onda até a outra, ela influencia na rarefação e compressão. Rarefação, aqui a bolha fica grande, e compressão, ela fica menor. Então, por causa da pressão, ela tem essa variação. Temos as microbolhas estável e instáveis. Elas vão depender da frequência e intensidade. A estável, ela muda a configuração de acordo com a pressão. Então, ela tem uma alta frequência e uma baixa intensidade, geralmente usada no ultrassom terapêutico. As instáveis, elas têm uma baixa frequência e alta intensidade. E as instáveis, elas causam microexplosões. Então, elas explodem, elas não aguentam a pressão. Então, a energia armazenada pode se aproximar de 5.000 kelvins. Só que como a velocidade é muito rápida, ela não causa dano no tecido. Então, para causar dano, precisaria de muitas, e o tempo de exposição no tecido deveria ser prolongado. As instáveis, elas geralmente são usadas no tratamento de cálculos renais e trombose.